Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Antes de começar esse capítulo, Lucas 23, eu quero perguntar uma coisa que faz tempo que eu não pergunto. Você tem orado antes de ler, antes de ouvir essa palavra? Você tem lido essa palavra antes de me ouvir? Para que Deus fale primeiramente com você nessa palavra e depois você ouça aquilo que o Senhor tem me dado? Seria muito interessante você começar o seu dia ou o seu momento de oração, o seu momento de comunhão com Deus, não apenas me ouvindo, mas fazendo alguma coisa melhor do que isso, mais importante do que isso. Orar primeiro, depois pedir a revelação do Espírito Santo sobre a sua vida. Eu louvo a Deus pelas pessoas que me ouvem, pelas pessoas que me acompanham, pelas pessoas que têm interesse em ouvir sobre este evangelho, que esse evangelho nos traz vida e vida em abundância. Mas existem algumas coisas que nos ajudam quando nós vamos fazer a leitura da Bíblia. E uma delas é você orar, é você ler, é você meditar no capítulo e depois você me ouve e veja se você concorda com aquilo que o Senhor falou comigo, que o Senhor me mostrou. Talvez ele tenha mostrado diferente para você, né? Não sei. Vamos começar Lucas 23. Com certeza não vou conseguir terminar hoje, porque é um capítulo muito longo e cheio de coisas muito importantes para nós estarmos aqui meditando em cada uma desses acontecimentos que levaram até a crucificação do Senhor Jesus. Diz assim: ontem nós vimos que Judas havia entregado Jesus com um beijo e eles o agarraram e eles o levaram até Pilatos. Esse capítulo começa depois do momento da traição de Judas no capítulo anterior. Diz assim: levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo de dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Sabe, as pessoas precisam criar narrativas, as pessoas precisam de algo para justificar aquela coisa abominável que eles estavam tentando fazer com o Senhor Jesus, né? Então era preciso criar uma história de que ele, de certa forma, mexia com a população, de certa forma pervertia o povo, porque é muito difícil falar: olha, nós estamos aqui acusando ele de ter curado um cego, de ter sarado um paralítico, de ter sarado muitos leprosos, de ter curado multidões, de ter feito milagres. Nós estamos acusando ele disso. Era difícil para eles, né, dizerem a verdade, né, do que realmente os incomodava, que Jesus estava tomando o lugar de importância deles naquela nação. Então eles precisavam criar uma outra narrativa. E como eles estavam diante de uma autoridade que recebia tributos, nada melhor do que dizer que ele era contra dar os tributos a César, o que não era verdade, porque até ele mesmo pediu para Pedro pagar o tributo dele, e dizendo que ele é Cristo, o Rei. Na verdade, as pessoas chegaram a essa conclusão por tudo que ele fazia, pelos sinais que ele fazia. Ele mesmo nunca disse isso, embora ele fosse verdadeiramente. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. Tu o dizes. Quando você reconhecer Jesus como Rei, você vai ter que dizer isso, vai ter que sair da sua boca: Senhor, eu reconheço que o Senhor tem um reino. Eu reconheço, eu quero fazer parte desse reino. E aqui ele devolveu a pergunta, né? E respondeu para Pilatos dizendo: você que está dizendo isso, né? E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa nenhuma nesse homem. Uau! Olha a sensatez, né, com que Pilatos começou o julgamento de Jesus. Qual que é o problema? O que ele está fazendo de mal? Por que vocês estão tão incomodados com ele? Ele não está fazendo mal para ninguém. Não fez mal para ninguém.
Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Ele fica ensinando, ensinando, ensinando. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que ele era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes: opa, deixa eu escapar. Eu não quero ter sangue inocente nas minhas mãos, eu vou passar o problema para outro, eu não quero me meter com uma pessoa dessa, não. Ele estava apavorado de ter que dar uma sentença ao Senhor. Então, quando ele soube que Jesus era galileu, ele, ufa, vou passar o problema para o Herodes, né? Que também naqueles dias, coincidentemente, estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu Jesus, ele se alegrou muito. Olha só, Herodes ficou feliz de ver Jesus, porque ele havia muito que desejava vê-lo. Você lembra que Herodes, ele quase já não dormia, achando que Jesus fosse a encarnação de João Batista, que ele havia mandado decapitar. Ele já tinha esse peso na consciência, então ele ficou muito feliz em poder realmente conhecer o Senhor, porque tinha ouvido falar dele muitas coisas e esperava que ele veria fazer algum sinal. Eu vou pedir para ele fazer chover, eu vou pedir para ele mostrar o poder dele para mim, né? Muitas pessoas vão até Jesus por causa dos sinais que ele faz e não por causa dele. Nós temos que ir até Jesus pelo que ele é e não pelo que ele pode fazer por nós. Porque talvez ele não faça e daí você vai deixar de acreditar nele. Você tem que acreditar em Jesus pelo que ele é. Ele é o seu Salvador. Ele é seu remidor, ele é seu redentor, ele é o único que pode te dar uma saída deste mundo para um lugar melhor. Se ele não fizer isso, você certamente vai deixar esse mundo para um lugar muito pior. É só nisso que você tem que crer, que ele é seu único e suficiente Salvador, principalmente único. Aleluia! E estavam os principais, e interrogavam com muitas palavras, mas ele não respondia. Ele estava disposto a morrer por você e por mim. Ele já não queria mais se defender. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. Olha só, com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o. Ele não vai fazer nenhum sinal para mim? Vou mandar embora. Escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Ele também não quis assumir essa bronca. Ele também não quis ficar com esse peso, porque ele já tinha um peso sobre a vida dele, ele não queria mais um. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos. Olha que bonito, porque antes andavam de inimizade um com o outro. Você vê como as atitudes erradas, elas unem os inimigos e em torno de uma causa maior, aqueles que se odeiam, eles se unem para poder juntos cometerem uma coisa muito ilegal, muito ilícita, muito maldosa, porque eles sabiam que ele não merecia, eles sentiam que não havia nada que fizesse que aquele homem santo merecesse a cruz do Calvário. Mas, para poder agradar a multidão, eles fizeram. O problema de agradar a multidão, né? E andar em conformidade com esse mundo é muito perigoso. E convocando Pilatos, os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais eu acho neste homem. Ele insistia em dizer: eu não consigo ver culpa neste homem. Por isso, nós sempre dizemos, né? Os judeus dizem: os romanos mataram o Senhor Jesus. Foram os romanos, nós não temos essa culpa. Eles têm sim, eles têm. Porque a insistência sempre foi dos judeus, dos sacerdotes daquele tempo, daqueles que carregavam essa palavra, o Velho Testamento.
nem mesmo Herodes, porque a ele eu vos remeti, eis que ele não tem feito coisa alguma digna de morte. Gente, eu não achei, o Pilatos não achou, Herodes não achou, eu não consigo achar nada que faça com que esse homem seja digno de uma morte tão cruel. Vou castigá-lo, pois, e vou soltá-lo. Ele queria dar umas chibatadas em Jesus só para amenizar a ira daquele povo, mandar ele embora. Ele não queria, de forma nenhuma, ter esse sangue nas mãos. E era-lhe necessário soltar-lhe um pela festa. Ele falou: oba, vou aproveitar a oportunidade e vou soltar esse inocente. Mas toda a multidão clamou uma a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição, ou seja, ele promoveu algum tumulto feita na cidade, e de um homicídio. Ele não era só ladrão, ele era homicida, ele tinha matado uma pessoa. Mas eles clamavam em contrário. Falou-lhes, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Veja quantas vezes Herodes e Pilatos tentaram salvar Jesus, tentaram livrá-lo da morte. Eles foram empurrados pela multidão dos judeus para condená-lo ao Senhor. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Até hoje muita gente está gritando: crucifica-o, crucifica-o, porque o que ele fala nos incomoda, o que ele fala nos faz ver o quanto nós somos maus. O que esse homem fala nos faz enxergar a nossa maldade, nossos pecados. Nós não queremos que ele continue falando, nós queremos calar a voz dele. Crucifica-o, crucifica-o. Até hoje existe uma multidão ensandecida, enlouquecida, querendo calar a voz de Jesus, porque a voz de Jesus incomoda seus pecados, incomoda a sua maneira de viver, a maneira como eles querem viver independentes de Deus, livres para suas maldades, para suas prostituições, para seus vícios, para suas mentiras, para suas avarezas, para suas invejas, para suas orgias. As pessoas querem, e a voz de Jesus continua ecoando por toda a humanidade, porque essa voz não será calada, até que venha o juízo sobre todos os homens. Então ele pela terceira vez lhes disse: mas que mal ele fez? Eu não acho nele culpa alguma de morte, castigá-lo-ei, pois soltá-lo-ei. De novo, ele insistia: não quero matá-lo, não quero mandar matá-lo. Então Pilatos, mas eles estavam com grandes gritos, eles gritavam, pedindo que ele fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes prevaleciam. Certamente naquela multidão havia pessoas que tinham sido curadas por Jesus, que estavam lá porque haviam sido saradas por ele. Leprosos, surdos, cegos, mudos, paralíticos estavam no meio daquela multidão, mas a voz daqueles que queriam matá-lo era muito superior à deles. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Cuidado com o que a multidão pede para você fazer. Tenta fechar os seus ouvidos para a voz das multidões e ouvir somente a voz do Senhor, que o que ele pede te dá garantia de vida eterna. O que eles pedem que você faça, que você vá no meio da multidão e haja como eles, vai te trazer condenação eterna. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Esse Simão Cireneu foi escolhido ali, talvez ele tenha provavelmente se tornado um cristão, porque o outro apóstolo dá até o nome dos pais dele, o que indica que ele devia ser conhecido. E
Por que eles queriam que o Simão carregasse a cruz de Jesus? Porque Jesus estava tão mutilado, estava tão debilitado, e estava tão enfraquecido que era provável que ele não conseguisse chegar com a cruz até onde ele tinha que ser crucificado. E os romanos não queriam correr esse risco, porque a crucificação era o castigo e ele tinha que ser crucificado. E eles ficaram receosos que ele morresse antes. Então eles pediram a esse homem, a esse Simão Cireneu, que ajudasse Jesus a carregar a cruz dele. E seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam no peito e o lamentavam, e choravam por ele, choravam porque o amavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse-lhes: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos e por vossos filhos. Mães, orem por seus filhos, clamem por seus filhos, busquem levá-los à presença do Senhor de qualquer maneira, esteja ali na presença do Senhor, firme, para que você não esmoreça, para que seus filhos não se percam. E ele diz: não chorem por mim, chorem por seus filhos, mães, porque eis que vão vir dias que vocês dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Serão dias tão terríveis que muitas mães desejarão não ter tido filhos. Tamanho será o sofrimento. Por isso Jesus lhes dizia: não chorem por mim, chorem por vocês e pelos filhos de vocês, porque dias maus virão, dias em que nós desejaremos não ter tido filhos, não colocá-los neste mundo tão cruel. Então começarão a dizer nesse dia terrível, né, que as estéreis vão dar graças a Deus de não ter tido filhos, vão dizer para os montes: caí sobre nós, e aos outeiros cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Eu vou começar o próximo capítulo, esse mesmo capítulo eu vou parar aqui, porque já deu 17 minutos de gravação, e eu vou falar sobre o madeiro seco e sobre o madeiro verde, que Jesus quis nos ensinar alguma coisa quando ele disse isso. Amanhã nós continuamos, para nós não ficarmos muito tempo no mesmo capítulo, e como eu falei, esse capítulo é muito bonito, é muito importante, então não dá pra gente falar pouco. Eu tô tentando correr, mas fica difícil, tem muita coisa para ser vista e falada aqui. Amém? Se você gostou, deixa seu like, compartilha. Um abraço e até amanhã.